Não faz tanto tempo assim que às vezes as pessoas diziam: "Ah, mas você viu fulano de tal, deixou o pai ou a mãe morar num asilo". E aí todos já imaginavam que a opção era da família. E às vezes não era. O próprio idoso gostaria de conviver com outras pessoas da mesma idade deles. Havia muito caso, assim. E o mundo veio mudando, nós estamos envelhecendo ou vivendo mais, né? E aí chega uma hora que não necessariamente uma pessoa de idade quer ficar com os filhos, por exemplo, morar com a nora, morar com o sogro, o genro, sei lá, por razões da mais diferentes. Ela quer o cantinho dela. E ainda assim, como a gente às vezes cuida demais da vida alheia, a opinião do, né, tem gente que aponta o dedo, olha, o cara pôs o filho, o pai dele numa casa de repouso. Mas ele não lembra que em outros tempos não se fazia muito isso, porque também as pessoas morriam com 50, sem enfrentar, às vezes, doenças degenerativas de quem vive mais, que é o que está acontecendo ultimamente. Então a gente não pode ser tão quadrado e ficar pensando que quem mora numa casa de repouso está lá porque a família abandonou. É que quase sempre, hoje em dia e diante do mundo que nós vivemos, é o melhor e a própria pessoa idosa também às vezes deseja. Nesses tempos que a filha trabalha, o filho trabalha, ter um lugar para cuidar deles enquanto estão ocupados e tudo mais, mas sabendo que estão entregues com pessoas ali até para atendimentos de saúde, cuidados de médicos e tudo mais que a gente nem sabe dar para eles, né? Tem tudo isso dentro daquilo que mudou e prosperam em todo o mundo, não é só aqui no Brasil, as casas de repouso, como excelentes condições para as pessoas dessa idade terem um atendimento mais presente, conviver dentro da faixa de idade deles, que tem os mesmos problemas, dividindo suas questões e tudo mais. Então, não é mais aquela coisa de lá é um entulho de velho. Já não é mais assim. Então, precisamos modernizar um pouco a cabeça aí, não é? Ainda que para algumas famílias isso seja mesmo um depósito para colocar o pai ou a mãe lá, né? Ainda que em algum caso haja essa intenção, na maioria das vezes não é isso que está acontecendo, viu? Por isso, não só por isso, mas porque hoje casas de repouso têm se tornado muito importantes e todas as cidades têm que ter como essa opção de repouso na saúde do idoso, por exemplo. Os familiares relutam, às vezes, em tomar essas decisões, hospedar os seus entes queridos em casas particulares, enfim. E aqui em Matão nós temos a solução sênior. Os idosos são tratados ali com respeito, com amor, com um acompanhamento muito profissional, uma equipe de enfermagem qualificada, uma assistência 24 horas, que nesses tempos modernos, quem tem para dar? A questão é essa, né? Você, ainda que queira, vai conseguir fazer tão bem feito como uma casa de repouso vai fazer? E ainda mais, e se for também o desejo do idoso? Tudo isso agora tem que ser pensado antes, né, de a gente apontar o dedo, porque no meu tempo passou. O tempo é outro. E nem tudo da modernidade é ruim, tem muita coisa boa no mundo moderno, né? Por isso a gente traz aqui ao programa a Luciana Ferraz Figueira, enfermeira e proprietária da Solução Sênior. Bom dia, Luciana. Bom dia, Daécio. Bom dia, Dalberto. É Bom um dia. prazer estar aqui. Falei Bom dia a certo, toda não a falei? população. Falou. É isso, né? Corretíssimo. Melhor impossível. Não é verdade? Verdade. Bem, mas então vamos falar disso. Eu vi uma matéria que, tanto isso é verdade, que as pessoas estão vivendo mais, né? Sim. Daécio, se a gente for levar em consideração, né, o censo de 2010, aproximadamente 10% da população brasileira eram acima de 60 anos, né? E no último censo de 2022, esse número ele sobe para aproximadamente 15%.
Então, numericamente falando, né, em 12 anos apenas, isso em 2022, nós já estamos em 2024, então esse número já mudou. Né? A gente teve um aumento de 50%, né, no número de idosos na população brasileira, né? Os idosos, eles estão... a população, ela está envelhecendo mais ou vivendo mais, né? E os tempos mudaram, né? Então, infelizmente, né, as pessoas ainda têm uma visão deturpada do que é uma casa de repouso, né? Porque antigamente as instituições asilares, né, os asilos, eles eram tidos como de fato um depósito de velho. É muito assim, é como a segregação, a separação, né, o apartamento mesmo desse idoso com a família. Então assim, era sinônimo de a família não quer, né? Isso. A família não se importa, a família não quer. E que, na verdade, isso é uma visão completamente equivocada, né? As casas de repouso estão aí para provar, né? E para mostrar que o idoso, ele merece, né? Ele merece um cuidado, ele merece uma atenção de qualidade, né? Ele merece um acolhimento, ele merece um carinho. E que a família, muitas das vezes, assim, tentando dar o melhor, acha que somente o idoso, por estar em casa, ou na casa do familiar, ou na casa dele próprio, dele mesmo, que elas estão fazendo o melhor só por isso. Eu acho interessante que tem gente que fala, olha, é um absurdo colocar numa casa de repouso. A minha mãe, meu pai que seja, ele mora na casinha dele lá. Onde esse filho não vai faz 2, 3 meses. E ainda assim ele fala, aí sim, hein? O ser humano tá... E ainda né? é difícil, Décio. E ainda assim, eu tenho aquele velho problema, né? Normalmente, as pessoas que mais dão palpites são as que não têm nenhum tipo de conhecimento no assunto, nunca passaram por aquilo que aquela família está passando, porque muitas vezes a família não tem mais estrutura, nem física, nem psicológica e nem de tempo. A gente não tem tempo. A gente sai de casa às 7 horas da manhã e chega às 7 horas da noite. Né? E aí a família acha assim, que manter o idoso naquela casa, por ser dele ou do próprio filho, que é o melhor, né? A gente sempre tenta fazer o melhor para o pai, para a mãe, para os avós, né? Mas aí a família tem que pensar que ela está privando o idoso de toda uma estrutura assim fantástica, né? Em termos de qualidade de vida. Porque numa casa de repouso, eles têm além da assistência especializada por 24 horas, eles são assistidos 24 horas, né? E tudo que envolve ali a melhoria da qualidade de vida daquele idoso. Então, a gente oferece atividades recreativas, né? Voltadas aí para a parte cognitiva, né? Porque, inclusive, eu tenho diferentes tipos de patologia. Eu tenho aqueles idosos que não tem absolutamente nada, assim, nem hipertensão. Eles envelheceram de uma maneira mais saudável. Mas que, infelizmente, isso não é para a maioria. A maioria aí apresenta hipertensão, apresenta diabetes, Alzheimer, né? Parkinson, demência senil, né? E aí a família priva ele de ter uma atenção de qualidade, um acolhimento, muito amor, né? Atividades focadas na necessidade daquele idoso, né? Quer dizer, coisa que ele não ia ter na casa dele. Não. Bom, por mais que a família... Por mais que ele quisesse, ele não vai conseguir. Não. E outra coisa, a casa de repouso, o idoso ele tem um acolhimento social, né? Ele tem outras pessoas da idade dele que ele pode conversar, tem as cuidadoras, as auxiliares e técnicas de enfermagem, né? Porque o idoso, ele quer o quê? Ele quer atenção, né? Ele quer carinho, ele quer gentileza, ele quer respeito, né? E muitas vezes o filho, a família chega em casa às 7 horas da noite, esgotado de um dia,
né, cheio, assim. E aí o idoso repete 3 vezes a mesma coisa, né? E a família já não tem como lidar com aquilo mediante o nosso dia a dia, né? Então lá eles têm a assistência nutricional adequada, porque para cada um, né, a gente tem que fazer uma dieta individualizada. Um é hipertenso, o outro é diabético, então a gente tem todo esse cuidado, né? A fisioterapia, ela é voltada para a necessidade de cada idoso, né? Ou de prevenção, ou de manutenção, né? Ali dos problemas motores, né? Que a velhice também nos traz, né? E fora que, assim, eu costumo até brincar, a adaptação é muito mais difícil para a família do que para o idoso. Ele vai e se encaixa. Perfeitamente. De fato, pode acontecer de repente, esse idoso... Não, eu quero o meu cantinho aqui de sempre, o meu... Tá, aí você tem que respeitar o desejo dela. Sim. Mas se não há esse tipo de restrição e tudo mais, né? Porque, por mais que os filhos queiram que então eles fiquem... Todo esse conjunto de assistência, de lazer, de uma série de coisas de uma casa de repouso, você não consegue dar para ele. Isso tudo é qualidade de vida. Sim. Você não conseguirá dar isso na tua casa, por mais que você queira. Né? Então, são coisas modernas que, às vezes, contrariam o pessoal mais antigo, né? Porque no meu tempo... Nosso tempo, não é mais você vivia assim, 50 anos, não precisava disso. Exato. Morria lá junto com as famílias, tudo aquele monte de gente junta. Eram tempos diferentes, hoje não é mais. Outros tempos. Daquele jeito, né? E eu tenho pacientes desde 62, é o meu com menor idade, até 94. Que é o meu com maior idade. Então, você vê que até mesmo dentro da casa de repouso, o leque, né, de faixa etária, ele é muito grande. E cada um tem a sua necessidade particular e as suas características, né? E, além disso, as pessoas também, erroneamente, pensam que a casa de repouso é uma prisão, né? Jamais. Você pode retirar o idoso a hora que você quiser. Lu, eu quero que meu pai venha passar o final de semana conosco. Perfeito. Ele vai, fica naquele âmbito familiar, né? Ali numa comemoração, alguma coisa, e posteriormente retorna para a casa de repouso. Ou então, a família que ainda é um pouquinho relutante, né, em deixá-lo permanentemente na casa de repouso, a gente trabalha também, né, com o centro-dia, mais conhecido como creche para idosos, né? Que é o day use, a gente fala. A família, né, que está ausente durante o dia, deixa o idoso lá conosco às 8 da manhã e busca às 6 horas da tarde. Então, ele usufrui de toda a nossa estrutura, de todas as atividades, de toda a equipe multidisciplinar, né? E à noite ele está ali, né, na residência dele, dos filhos. Dá para fazer um misto? Dá sim. Dá sim. Né? A gente não trabalha só com a moradia permanente, né? Que são os idosos que moram, né, na casa de repouso. Porque esse idoso no cantinho dele lá, se não for bem assistido, e os filhos não têm condições de fazer isso, vamos falar o que é. Não estou falando de condição financeira. Você não tem disponibilidade nenhuma para isso. Muitas vezes isso aí é o caminho de uma depressão terrível. Sim. Isolado, antissocial... Exatamente. Começa a ficar ranzinza, né? Exatamente. E o idoso que tem convivência social, ele é totalmente diferente. Ontem eu conversava isso com meu pai, por coincidência, né? Meu pai é muito ativo, ele se envolve em movimentos da igreja, de um monte de coisa e tal. E ele fala, rapaz, o que me faz viver assim é eu ter essas coisas para fazer. Então... Quer dizer, não tem lugar para uma depressão ali. Não tem espaço, né? Mas aí o idoso que está em casa, só por estar em casa, e fica o dia todo na televisão, né? Ali... Tá difícil. O complicado dos tempos modernos é que houve, assim, uma mudança muito radical nos comportamentos, na vida, em tudo, num curto espaço de tempo. Então, tudo isso aconteceu dentro de várias gerações, de uma vez. De uma vez.
Antigamente, até os anos 90, se você pegasse uma família 50 anos atrás, de 1980, todos viviam igual, sempre igualzinho. A vida não... De 80 para cá mudou rapidamente tudo. Tudo. Então essa história de no meu tempo, não sei o quê, Não. precisa ser revista, porque não dá mais. Né? Outro dia que a gente falava, né? Sim. Como é que eu vou exigir que meu filho carregue saco de arroz em bicicleta cargueira, como eu fiz, só porque eu quero o seguinte... O meu filho, para ser resiliente, macho, duvido que na geração dele ia fazer o que eu fiz. Rapaz, não tem mais bicicleta cargueira. Não tem mais saco de arroz. Você compra pacotinho de 5 quilos agora. Você está entendendo? Não é que... Não dá mais para ser como antes. Por quê? Porque tudo mudou. Então, por que tem que ser? Não, porque lá na minha bisavó morreu em casa com todo mundo ali. Os tempos mudaram. Sempre tinha alguém em casa. Alguém não trabalhar, hoje em dia não é mais assim. Não é mais assim, não. E aí entra essa possibilidade que eu te falei, que é a do centro-dia, né? A família deixa ele usufrui de toda uma estrutura, né? De todo um serviço, e a família recolhe Também ele no pode final ser, da né? tarde. Ou, ainda tem mais, por condições físicas ou alguma outra coisa, a família quer fazer uma viagem aí longa, que o idoso não tem mais condições de se submeter, né? A isso, né? Então, a gente trabalha também com esse tipo de moradia temporária, né? Lu, preciso de 15 dias, porque a gente vai fazer uma viagem que meu pai e minha mãe não têm condições. Então, deixa ele conosco nesses 15 dias, né? Também pode ser assim. Pode. Gente, é o seguinte, se você não abre mão daquilo que você acha aí, que tá... Vamos respeitar, né? Se o vovô, a vovó aí, eles querem ficar no cantinho deles, que assim eles se sentem melhor, respeita, tudo bem. Tá tudo bem. Mas se ela não, né? Se a pessoa está apta a desfrutar um pouco mais da vida, Sim. de companhias, de amizades e tudo mais, de um monte de coisa, e assim for o desejo dela, não fica preocupado com o que os outros vão achar, porque eu vou dizer uma coisa, eu falei aqui outro dia, teve um concurso, na época que o Charlie Chaplin estava no auge da fama, em Paris, fizeram um concurso lá para ver quem era o melhor sósia do Charlie Chaplin. Sósia, alguém parecido, vestido como... E fizeram um concurso. O próprio Charlie Chaplin Foi. se vestiu de Charlie Chaplin, mas não disse que era ele. E participou do concurso. Ele ficou em terceiro. Ou seja, ele não conseguiu mostrar, provar que era ele. Então, cara, não se preocupa muito com o que os outros pensam. Se lhe parecer justo e for justo e melhor para todos na sua família, é aí dentro que vocês têm que resolver, e dane-se o que alguém acha ou deixa de achar, contanto que seja melhor. Exatamente. Ponto. Como também todos entenderão, se alguém disser, tem alguém idoso na família que podia ir para uma casa de repouso, mas ela insiste em ficar aqui. Ou ela está feliz ali? Alguém poderá dizer, mas custava colocá-la numa casa de repouso? Porque tem. Porque tem gente cuidando da vida dos outros, é um negócio de louco. É o que mais tem, né? E se você não colocar numa casa de repouso, ele pode olhar e falar assim, eles largam ele lá, ó. Gente, Exatamente. esquece o que os outros pensam. Esteja em paz com a tua consciência. O melhor para todos os interessados, ou seja, para o idoso, para você, para os netos, para todo mundo. E principalmente para o idoso. For isso... E a gente não pode esquecer, Daécio, que muito, na maioria das vezes, o idoso em si, ele não responde mais por ele. Porque às vezes está num nível de Alzheimer tão avançado, por exemplo, que ele não tem mais condições, né, de discernir, né, o que é melhor para ele ou o que não é, por conta da parte cognitiva estar completamente comprometida. E aí entra o bom senso da família, né? Tem que analisar todos os lados. Parte estrutura física, estrutura psicológica, que é importantíssima, né? Para estar aí fornecendo, né, o que há de melhor em termos de qualidade de vida para aquele idoso. Onde é a casa de repouso? Solução Sênior. A Solução Sênior. Ela fica na Avenida Siqueira Campos, número 1170. É ali na frente do Empório Cerealista.
É bem no centro. É bem no centro. É. Siqueira Campos. 1170. Ok. Me passa aí o telefone, às vezes alguém motivado pela entrevista, inclusive, Sim. tem intenção de saber mais e tal. Nosso contato é 9791-0526, tá? Só um segundinho. Felipe, anota esse telefone, deixa depois com a Daiane na recepção. Acontece muito durante a entrevista, a pessoa não tem como anotar e depois eles ligam aqui para saber, né? Pois não. 9791-0526. Conseguiu anotar aí? Ou 92210132. Ok, por esse telefone vocês podem obter mais informações. Muito bom saber que nós temos, se assim for o desejo, e é o melhor para muitas famílias, né? É muito bom que a gente tenha aqui tão perto assim. E deixo aqui o convite, né, para quem quiser nos visitar, conhecer o nosso trabalho, conhecer o nosso espaço, até para tirar, né, alguma impressão equivocada, né, que tenha. Deixo aqui o meu convite a toda a população, serão muito bem recebidos. Pode estar indo lá conhecer. Obrigado, Luciana, pela presença. Eu que agradeço. Eu conversei com a Luciana Ferraz Figueira, enfermeira e proprietária da Solução Sênior. Muito obrigado e bom dia. Bom dia.